Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do Motorhome nas Américas. Eu sou o Caio, essa é a Ana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o isolamento térmico da Tapioca, que é o nosso motorhome que a gente está construindo. Então eu vou deixar a Ana começar a palavra aí. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o isolamento térmico que a gente usou no chão do carro. No chão do carro a gente usou uma manta de feltro e logo em seguida a gente colocou uma placa de isopor da marca 3TC. Por que a gente colocou esse isopor? A gente viu que o isolamento que ele proporciona é muito superior a uma simples placa de isopor. O que tem de diferente nela? Ela é alumínio, isopor e alumínio de novo. Então é tipo um sanduíche de uns pedacinhos de alumínio com o isopor no meio. Nas paredes, a gente utilizou um processo um pouquinho diferente. A gente colocou primeiro a placa de isopor 3TC e depois a gente colocou uma manta de lã, de PET. E daí essa lã de PET foi a última camada então do nosso isolamento da parede, que foi totalmente diferente do chão. Depois nós temos o isolamento do teto. No teto, como que a gente fez? A gente colocou apenas o isopor, porque a gente não tinha tanto espaço para colocar mais coisa. Então a gente colocou a placa de isopor da 3TC e foi o suficiente. Exatamente. Daí depois teve alguns lugares que a gente não tinha acesso. Por exemplo, as colunas do carro. Então, por exemplo, isso aqui é uma coluna, né? As colunas do carro onde a gente não tinha acesso dentro, não tinha como colocar um isopor ou uma manta, a gente aplicou espuma expansiva. É aquela mesma que vai em volta do ar-condicionado. Então você coloca a espuma lá, ela expande e pronto. Até as colunas estão protegidas. E também nas caixas de roda, ou seja, dentro do carro tem um lugar que é a caixa de roda interna, né, que é a lata. Ali a gente não tinha como colocar muita coisa, porque ele tem manutenção de troca de amortecedor e tal. Então a gente entrou só com uma manta de feltro para fazer esse isolamento, tanto acústico quanto térmico, né? Porque as caixas estão sempre com uma madeira em volta. Então todo o carro está com madeira em volta. Então o piso, depois de todo o isolamento que a Ana comentou, veio uma madeira. Ela é a estrutura para a gente começar a construir nossa casinha. Nas paredes, você pode ver, tá todo o isolamento aqui dentro, depois uma madeira. Essa madeira é a estrutura que a gente utilizou. Então aqui a gente tem uma madeira de 6 milímetros, no chão de 1,5. Então tudo tem uma madeira que ela acaba também tendo essa função de isolamento térmico. E depois a gente vai falar agora um pouquinho sobre o isolamento térmico lá no motor, né? Sim, o motor foi um dia maravilhoso porque eu deixei o senhor Caio trabalhar sozinho. Não fala assim de mim, amor. Ele decidiu que ele ia tirar o motor, só que ele não sabia como tirar o motor. A gente tentou contratar um mecânico por 3 finais de semana e ele não apareceu, ou não veio, ou não podia. E daí teve um dia que eu falei, cara, eu vou arrancar esse motor, vou tirar fora daqui, pra gente poder começar a trabalhar, né? Porque tava empacando o nosso trabalho. Sim, ele foi básico, ele me ligou e falou assim, amor, hoje eu vou tirar o motor. Você vai lá me ajudar? Eu falei, vou. Mas quando ela chegou, tava quase tudo fora. Amor, você pode me explicar o que você tá fazendo? Não sei, amor. Mas por que você tá fazendo isso então? Também não sei. Eu tive a incrível ideia de querer tirar o motor do carro, Sem o mecânico. sem o mecânico. Ah, Daí eu tô tirando. tá Eu tirando. não sei se eu tô fazendo a coisa certa. O mecânico vai vir aqui depois, ele fala pra nós. Olha a situação do carro. Situação do carro. Quanto tempo faz que você tá tentando tirar o motor? Hoje o dia inteiro. Uma hora vai, né? Vai. O brasileiro não desiste, não. Ele já tinha arrancado o motor inteiro, só que ele não fazia ideia como colocar de volta. Mas o colocar de volta era outro dia. Ali a gente estava no dia de tirar o motor para começar a pintura e o isolamento térmico do cofre do motor, que é o que eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Isso aí, pessoal. Em meio à gravação, aconteceu um erro aqui no celular. A gente resolveu tentar gravar em 4K, apareceu. Esse aparelho está muito alta para usar a câmera. E daí agora a gente está esfriando para poder continuar a gravação para vocês. Já retorna a programação normal, aguenta aí. Até já. Nice. Um pouquinho mais pra cima. Aí, perfeito. Aí. Perfeito.
voltando à programação normal. Problema O celular sério. superaqueceu, agora a gente já esfriou e voltou. O carro, eu tava falando que o carro é um pouquinho antiguinho, que é um carro 98. Por isso o motor dele faz um pouquinho mais de barulho do que o normal, ele tem um barulho um pouco mais alto, ele gera um pouquinho de calor comparado com os carros mais atuais. Então a gente tirou ele e colocou um isolamento térmico bem bacana lá na frente, porque o carro não tinha isolamento térmico no cofre do motor, tá? Sendo assim, a gente colocou uma manta bem legal, ela é feltro, depois uma manta asfáltica e depois um alumínio. Esse alumínio é bem grosso, é bem bacana mesmo. E depois a gente limpou o motor, refez ele, lavou e voltou a colocar para fechar o carro. Ficou muito legal porque na parte da frente aqui no painel ficou assim, distanciando o motor. Ficou todo esse isolamento do cofre e na parte de dentro do carro tá de novo manta, isopor e mais madeira. Então ficou muito 10, a gente quase não ouve o motor, ouve só o necessário, como se fosse um carro mais atual, e o calor não vem nada. Ficou muito bacana. Ele passava muito calor do motor para dentro do carro e em dias de verão, assim, ficava era quente difícil. aqui dentro. E para complementar, até para tirar o calor lá da frente, ela é uma ventoinha mecânica junto com o motor. A gente colocou uma ventoinha elétrica também. Então na hora que fica muito quente, a elétrica liga para ajudar a tirar o calor e para resfriar um pouquinho melhor. E é importante falar para vocês que assim, todo o isolamento térmico que a gente usou, todas as mantas, a placa de isopor, para colar tudo isso no carro, a gente usou a cola de contato. Sim. Então a gente aplicou ela com pincel, né? Você tem que passar a cola de contato nas duas superfícies porque ela gruda por meio do contato. Então, por exemplo, na placa de isopor, a gente passou na placa de isopor e passou na madeira. Dá um Aí tempo. depois espera secar um pouquinho. Até dar o toque. Você vai colocar o dedo, ele vai colar e vai soltar. Vai dar o pessoal fala de ponto de toque. Colou, voltou, ele não sai a cola junto no sticker, ele só gruda e sai. Como se fosse um adesivo de fita, Stickers, né? É um adesivo de fita. E foi isso. Eu acho que é isso aí. Daí a gente termina o isolamento, que termina o vídeo de hoje, que era o principal objetivo. Então, o que eu falo pra vocês é, tudo que a gente falou hoje é referente ao início dos posts da semana passada. Segue a gente no Instagram, dá um inscrever-se aqui, dá um curtir pra ajudar a gente no vídeo. E é isso, daqui a pouco a gente termina o carro e cai no mundão, compartilhando tudo com vocês. Valeu? Valeu, Um abraço galera. aí, tchau, tchau. Tchau.